Olá, senhoras e senhores, aqui é a Tenente Nicole e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os conceitos que envolveram o desenvolvimento do sistema ESCI. Então, o ESCI foi formulado para atender os objetivos propostos pela DSI no início de 2019. Quais eram esses objetivos? Tornar a segurança contra incêndio em Santa Catarina mais dinâmica, simples e eficaz, simplificar os processos e as normas, compartilhar responsabilidades, utilizar mais tecnologias e capacitar as pessoas, que é o que faremos a partir deste ano com o sistema já pronto. Alguns conceitos importantes relacionados ao ESCI. Então, conceito de RE, conceito de bloco e de área específica que iremos ver agora. O que é o conceito de RE? É registro de endereço. No sistema antigo, ele era registro de edificação. Mas nem sempre uma área de risco envolve uma edificação. A gente pode ter uma festa no meio de um terreno, de um pasto, e não há uma edificação em si, mas sim uma área de risco. Então, todas essas áreas de riscos, edificações, eventos, imóvel e o terreno em si, existem num endereço, né, numa latitude e numa longitude. Então, nós iremos cadastrar este endereço, que contém uma área de risco passíveis de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros. Então, não chamamos mais de registro de edificação, mas sim registro de endereço. Conceito de bloco. Cada um dos edifícios que fazem parte de um conjunto arquitetônico, podendo ser isolados ou não. Essa própria definição está na IN 1, parte 2. Nós vemos aqui, então, um registro de endereço número 1, 2, 3, com bloco A, com bloco B e com bloco C. Então, todos os blocos relacionados a um registro de endereço vão ficar dentro daquele RE. Conceito de área específica. São as áreas específicas que existem dentro de um bloco, sendo seu CNPJ diferente do CNPJ do bloco. Por exemplo, lojas dentro de um shopping. Então, no bloco, eu tenho um condomínio, por exemplo. Esse condomínio tem um CNPJ. E depois, dentro desse bloco, tem vários outros CNPJs. Por exemplo, várias empresas, lojas dentro de um shopping. Então, a parte física, as lojas, mesmo sem o CNPJ, a parte apenas física, elas são chamadas de área específica. A partir do momento que elas passam a existir como um CNPJ, uma empresa, essa empresa vai se acoplar a essa área específica. Por exemplo, para ficar mais claro, nós temos aqui o Huntay Business, ele está o RE seria o endereço em que se encontra o complexo, o bloco é igual ao bloco C, galeria comercial, nesse nosso exemplo. A área específica são as lojas, os escritórios, a parte física. E as empresas que ocupam essas áreas específicas são Barbearia VIP e Infogreen. Apenas como exemplo, né? A área específica ela foi feita dessa forma para contemplar o funcionamento do coworking, que no sistema antigo não previa. Então, o que é o coworking? É um local de trabalho para diversas empresas e profissionais. Então, eu posso ter 5 empresas dividindo a mesma área específica. No nosso exemplo, sala 201 do bloco A do Huntay Business. Então, aqui o exemplo, né? Tem uma única sala. Aqui tem 3 empresas ocupando uma única área específica do bloco A. E aí vem aquela pergunta, né? Quem irá regularizar a área específica e a taxa de segurança contra incêndio? Então, quem vai regularizar essa área específica é o responsável por aquela área específica. Então, no contrato de locação, se não for se não houver um proprietário da sala, existe um contrato de locação. Então, a pessoa que está nesse contrato de locação é responsável pelaquela área específica e ele loca ou subloca para as demais empresas do coworking. Então, aquela pessoa do contrato é quem vai regularizar a área específica e é a quem deve receber o boleto da taxa de segurança contra incêndio. Depois, a relação entre esse responsável com as demais empresas é regulada pela lei do inquilinato, né? Então, a gente não precisa se preocupar, eles vão provavelmente diluir o valor da taxa de segurança contra incêndio na sublocação daquele espaço, daquela área específica.
Então, assim como a parte física da edificação, né, passa por enquadramento de situação, se é alta complexidade ou baixa, a empresa também passará. Por quê? É a atividade econômica que traz o risco para o imóvel. Então, todas as empresas passarão por enquadramento também de complexidade e de situação. Por quê? Porque a empresa pode estar vinculada a um bloco ou ela pode estar vinculada a uma área específica. Né? Um outro exemplo, uma salinha de 50 metros quadrados, né? Que vende, vamos supor, roupas. Daí saiu aquela empresa que vende roupas e agora entrou uma empresa que vende artefatos pirotécnicos, explosivos e detonantes. Então, já alterou o risco do imóvel, já é uma atividade de alto risco desenvolvida ali e passará pelos trâmites da alta complexidade, né? Vai ter que apresentar um projeto para sua regularização, por causa do risco. Então, por isso que a empresa também passará por enquadramento. Mas essa parte é relacionada ao funcionamento, que será desenvolvido pela equipe de desenvolvimento do ESI. Muito bem, então nós falamos de conceito de RE, conceito de bloco e de área específica. Agora nós vamos falar um pouquinho da otimização da figura do protocolista. Então, no CIGAD, o protocolista ficava preso no balcão porque fazia cadastro de RE, de bloco e de área específica e de empresa. Fazia isso não tão dividido, né, mas fazia todos os cadastros necessários para que uma solicitação de análise de projeto, vistoria e funcionamento pudesse ocorrer. Muito bem, hoje o protocolista não faz mais isso. O cidadão faz da sua casa ou do seu escritório o seu cadastro e a sua solicitação. Aí tem uma pergunta muito importante que todo mundo faz, né? E se o cidadão preencher errado? Aí a gente pergunta, né? Quem corrige as informações hoje? Hoje, quem está apto para ir lá na ponta e ver se as informações estão corretas, não é nem o analista que está com o projeto na mão, porque a gente pode receber um projeto perfeito para aprovação e na hora que a gente for fazer a vistoria, esse projeto ele não foi executado conforme aprovado, né? Ele foi executado de forma errada. Então, quem está vendo a real informação lá na ponta é o vistoriador. Então, a gente resolveu ligar o vistoriador direto com os dados fornecidos pelo cidadão e aí quem vai fazer a correção é o vistoriador, como já faz hoje no CIGAT, no fim das contas. E nós vamos tirar essa pecinha do meio para desburocratizar o processo. Então, o protocolista não precisa mais corrigir dado, porque ele não está lá na edificação para ver se os dados estão corretos ou não. Então, a função do protocolista ficou como aquelas pessoas que servem para ajudar o cidadão a fazer suas solicitações nos sistemas. Por exemplo, aquele posso te ajudar no Banco do Brasil, nos totens de autoatendimento do Banco do Brasil, sempre tem alguém com colete que ajuda o cidadão a fazer qualquer procedimento nos totens. Então, a função do protocolista no ESI é ajudar o cidadão a fazer as suas solicitações no sistema. E por que o protocolista vai ajudar o cidadão a fazer e não fazer pelo cidadão? Porque todo o cidadão deverá ter seu login e senha para assinar os documentos eletronicamente, auto de fiscalização e auto de infração. Muito bem, então falamos da figura do protocolista. Agora vamos falar do cadastro de pessoa e vinculação ao RE. Então, uma vez que o cidadão da sua casa ou escritório fez o cadastro de RE, bloco e área específica e empresa, ele vai se vincular a esse RE, a esse registro de endereço. Ele vai dizer quem eu sou para estar mexendo nessa edificação. O meu vínculo é de responsável pelo imóvel, ou o meu vínculo é de responsável técnico. E aí, a gente vai acreditar nisso? Sim, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica e partindo do princípio da boa-fé. Há também no sistema um campo obrigatório para anexar documentos que comprovem esse vínculo. Pode ser o quê? Contrato de compra e venda, se é responsável pelo imóvel, contrato de serviço, se é responsável técnico, né? Então, qualquer documento que comprove, nós não vamos restringir a um único documento. Qualquer documento que comprove, nós aceitaremos. As pessoas perguntam, né? E se alguém fizer a vinculação e anexar uma receita de bolo?
Então, cabe salientar que existem medidas para isso, né? Se a pessoa anexar uma receita de bolo, na hora que entrar a solicitação que a pessoa fez, nós vamos conferir toda a documentação e ver a receita de bolo. Então, nós utilizaremos o nosso poder de polícia para dar conta dessa receita de bolo que foi colocada de má fé, né? E também existe o crime de falsidade ideológica, né? Claro, a gente não quer chegar nesse nível, mas cabe esse alerta, né? Então, o sistema ele não é uma brincadeira, os documentos pedidos são os que são pedidos pela norma e são os necessários para fazer a solicitação e gerir a sua edificação. Seguindo adiante, então, temos o enquadramento de complexidade e de situação. O que vai acontecer nesse enquadramento de complexidade? O sistema vai fazer várias perguntas que vai, no final, categorizar em alta ou baixa complexidade. Toda alta complexidade ela é liberada com vistoria prévia somente. E a baixa complexidade ela é liberada com autodeclaração e vistoria posterior. A alta complexidade ela é regularizada com o projeto preventivo contra incêndio. E a baixa complexidade ela é regularizada com o RPCI, que é o relatório preventivo contra incêndio. Com a revisão das normas e simplificação dos processos, nós conseguimos pegar uma edificação, por exemplo, que usava 91 kg de GLP, que antes, na norma de 2014, era considerada como alta complexidade, que teria que ter um projeto e ter uma vistoria prévia para ser liberada. Hoje nós conseguimos encaixar ela como baixa complexidade. Então, nós conseguimos liberar ela com autodeclaração, vistoria posterior. No entanto, ela vai ter que fazer um RPCI com o responsável técnico. Então, com a revisão da norma, nós conseguimos alargar o conceito da baixa complexidade. Então, hoje, entre 90 e 190 quilos de GLP é considerada ainda, até 190 kg de GLP é considerada como baixa complexidade, pode ser liberado com autodeclaração, com vistoria posterior. No entanto, vai ter um responsável técnico para dimensionar o sistema todo de gás e prever as ARTs necessárias para o sistema, ok? Então, a gente conseguiu alargar o conceito e desburocratizar o processo de pessoas que antes tinham que apresentar um projeto, por exemplo. E por que o sistema foi reorganizado dessa maneira? Para liberar as empresas dentro de um bloco, de acordo com o protocolo do bloco, então uma vistoria anual, por exemplo, sendo um shopping a edificação, né? Então, o shopping é o bloco e as lojas dentro do shopping são as áreas específicas. Então, eu faço uma vistoria anual nesse shopping, se ele está liberado, se ele está regularizado pelo bombeiro, as demais lojas são liberadas automaticamente, sem precisar fazer nova vistoria cada vez que uma lojinha solicitar. A lojinha solicitou na área específica, o sistema consegue ler que o bloco está liberado e vai liberar as lojinhas por consequência. Também organizamos dessa forma para estar de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, ou seja, a autodeclaração, a boa-fé, nós acreditamos no que o cidadão está declarando, e para estar de acordo com a tendência mundial, Nubank, Banco Inter, Mercado Livre, entre outros, que utilizam esse sistema da boa-fé e anexação obrigatória de documentos comprovando aquilo que o cidadão está dizendo. E se declarar errado, então, nós podemos aplicar em qualquer das etapas. Se alguma declaração for errada, nós podemos aplicar o poder de polícia para correção. Então, fica a pergunta, qual é o cronograma de entrega desses módulos, né, do sistema? O sistema a gente está soltando por módulos. Então, a versão 0.1 é um módulo de análise, emissão de RPCI, módulo financeiro, já se encontra em teste nas sessões, nos serviços de segurança contra incêndio do Estado. A versão 0.2 é o módulo ABITS e auto de fiscalização com prorrogação de prazo. Então, o módulo ABITS já está disponível para teste no serviço de segurança contra incêndio e o auto de fiscalização entrará, junto com a prorrogação de prazo, entrará na próxima segunda-feira para teste. A previsão de abertura para o sistema para o público externo é 1 de abril, porém, é o nosso prazo, porém,
os boletos e conexões com os bancos têm que estar pronto. Então, a gente precisa terminar o desenvolvimento de todos os bancos que atendem de todos os municípios do estado, conectá-los ao sistema, e a previsão que até 1/4 já esteja, uma semana antes, já esteja pronto para que os serviços de segurança contra incêndio do estado inteiro consigam testar a emissão do boleto, a remessa e o retorno para o banco e ver se está tudo certo. Estando tudo certo, é liberado para o público externo. E a versão 0.3 ela dá conta do auto de infração e recursos, auditoria e relatório. Entrará em teste em 6 de abril de 2020. E qual o prazo para entrega final? Né? Então, em vez da versão 0.1, 0.2, 0.3, qual é a versão 1? Né? A primeira versão do sistema inteiro. Vai sair, está planejada para julho de 2020. Então, após nós finalizarmos essas entregas e colocarmos o sistema para o público externo para análise de projeto, emissão de RPCI e a BITSE, solicitação de BITSE, nós trabalharemos no funcionamento. E o funcionamento deve ficar pronto no final de julho de 2020. E aí eu vou deixar aqui um exemplo dos casos das empresas de turismo. Em alguns testes que nós fizemos em alguns serviços de segurança contra incêndio, os responsáveis técnicos falaram, poxa, agora a gente tem que preencher um monte de coisa que antes a gente não tinha. Tudo bem, eles falaram, né? Tudo bem, na primeira, segunda vez pode ser meio estranho, como toda mudança é estranha até a gente se acostumar, mas depois acredito que vai ser bem fácil, porque está bem dinâmico. Isso foi o que eles nos relataram nos testes. E aí eles falaram, só que a gente vai ter que preencher um monte de coisa. Aí eu deixo o exemplo do caso das empresas de turismo, porque antigamente nós íamos até uma agência de turismo, nós sentávamos na frente do agente de viagem e falávamos, eu quero viajar para São Paulo, ou quero fazer uma viagem internacional, né, para Nova York, por exemplo. E aí o agente de turismo, ele pegava o seu computador, olhava, pesquisava os preços daquele dia que a gente queria viajar e nos dava a taxa mais barata. Depois ele ia pesquisar o hotel que a gente ia ficar, nos dava de acordo com as características do hotel que a gente queria, e às vezes até já contratava alguns serviços de tour naquela cidade. Só que a gente ficava meio vendido, a gente acreditava no agente de turismo, né? E a gente saía dali meia hora ou uma hora com o agente de turismo, a gente já saía com todo o pacote comprado e resolvido. Só que a gente tinha menos autonomia sobre o nosso pacote de viagem, né? Hoje a gente tem muito mais trabalho, a gente fica às vezes dias pesquisando a passagem mais barata, né? A gente fica depois mais uns dias, depois de comprar a passagem, pesquisando os hotéis com as características que a gente quer. E depois que pegou o hotel, a gente fica mais uns dias procurando os pacotes de tour que a gente quer fazer naquela região mais em conta, ou enfim, de acordo com a nossa vontade. Então hoje a gente tem um poder muito maior sobre as nossas viagens, só que a gente demora talvez aí uma semana até decidir todo esse pacote de viagem, mas fica redondo como a gente quer, né? E às vezes até por um preço menor do que fazer com um agente de turismo, né? Então, claro, tem gosto para tudo. Tem gente que prefere ir numa agência de turismo e ainda pega o pacote completo, mas tem gente que prefere ter mais autonomia desse processo todo. Então, o ESI veio ao encontro dessa modernidade. Então, o cidadão lá fora, o responsável técnico, o responsável pelo imóvel, ele vai ter mais autonomia e empoderamento sobre a sua edificação. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a movimentação de todos os seus processos, ele sabe se levou uma multa ou não levou, ele sabe se alguém pagou essa multa ou não pagou, ele sabe tudo o que está ocorrendo com a edificação. Então, fica um processo mais claro e transparente entre corpo de bombeiros e cidadão que está solicitando algum serviço, e todos aqueles envolvidos com aquela edificação que estão cadastrados no sistema, ok? Então, nós acreditamos que ficará muito mais simples de acompanhar a regularização das edificações.